Ok, pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão assistindo essa nossa aula, mas nós estamos aqui iniciando nossa aula de número 2, conceitos ligados à internet e à intranet, para os nossos concursos de TRS que estão aparecendo aí, que vão ocorrer agora em breve. Então, essa nossa aulinha, ela vai contemplar o conteúdo ligado a algumas noções de redes de computadores, onde tem o conceito ligado à internet e à intranet. Então vamos lá para o nosso material e vamos ver o que é que a gente tem de bom, né, para a gente aprender aqui um pouco sobre noções de redes, noções de internet e intranet. Primeiramente, aí no material de vocês vão ter acesso à definição de redes de computadores. Então, o que seria uma rede de computadores e qual a característica dessa rede, qual a funcionalidade dessa rede. Seguinte, uma rede de computadores, ela tem a função de permitir a interligação entre dois ou mais computadores dentro dessa estrutura. Então, a função de uma rede de computadores é exatamente permitir essa ligação, essa interconexão. Certo? Deixa eu só ajustar aqui o nosso desenho. Só ajustar aqui o nosso desenho bem rapidinho. Não demora nem meia hora. Essa nossa ferramenta aqui de desenho. Ok. Então nós temos aqui o seguinte: redes de computadores são dois ou mais computadores ligados entre si com a finalidade de compartilhar aplicativos, recursos, dados e periféricos. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede de computadores. Tem um equipamento aqui centralizador. Esse equipamento a gente vai aprender lá na frente, ele pode ser um hub, ele pode ser um switch ou ele pode ser um roteador. E a função desse cara é centralizar a ligação, permitindo que vários computadores na rede possam trocar informações. Uma estrutura de rede, ela se divide em dois conceitos básicos. Ou uma rede trabalha no princípio geográfico, ou uma rede trabalha em um princípio de arquitetura. Geografia está diretamente ligada à área onde essa rede vai gerar suas ligações. E a arquitetura está diretamente ligado ao método de como esses dados vão ser transmitidos, que pode ser por meio guiado, que seria fio, ou pode ser por ondas de radiofrequência, que gera o conceito de transmissão sem fio ou wireless. Então, na definição aqui de extensão geográfica com fio, nós temos uma PAN, nós temos uma LAN, nós temos uma MAN e nós temos uma WAN. Uma rede PAN, Personal Area Network, permite que dispositivos possam ser ligados em um único usuário. Por exemplo, eu pego meu celular e ligo na minha rede, ligo no meu computador. Eu estou ali gerando uma rede PAN, uma rede pessoal. Por quê? Porque eu estou ligando dispositivos que estão muito próximos. Então, a área geográfica, ela é uma área de curtíssimo alcance. Tá? Então, pode estar aqui em cima dessa minha mesa, pode estar no meu birô, pode estar seja lá onde for, contanto que seja uma área próxima de curto alcance. Uma rede LAN, Local Area Network, vai permitir que você possa ligar dispositivos que estejam um pouco mais distantes, algumas dezenas de metros, certo? Dezenas de metros. Pode ser uma rede local, dentro de uma casa, dentro de um colégio, dentro de um curso, dentro de um condomínio, dentro de um prédio. Então isso caracteriza uma rede LAN. Uma rede MAN, nós já temos aqui uma rede metropolitana, né? Dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole.
Então, Metropolitan Area Network já vai abranger uma região geográfica um pouco maior, então dentro de uma cidade. E uma WAN caracteriza uma rede de grande alcance, de alcance global, de alcance continental. Então nós passamos aqui a ter um princípio de uma WAN. Rede de computadores que abrange uma grande área geográfica. A internet é um exemplo de uma WAN. A internet é o exemplo de uma WAN. Só que essas formas de geografia que a gente acabou de ver são geografias com fio. Usa cabos, usa par traçado, usa fibra ótica, e a gente vai ver agora a geografia sem fio. Então, numa geografia sem fio, ou que a gente pode usar o termo wireless, ela se utiliza dos mesmos princípios de uma geografia com fio. Basta você colocar na frente dos termos que a gente acabou de estudar um W, porque aí você vai caracterizar o sistema sem fio ou wireless. Então a gente tem WPAN, que seria uma rede pessoal sem fio. Um exemplo seria a transmissão de dados via Bluetooth. Os equipamentos estão ali próximos um do outro, permitindo que eles possam trocar informações sem uma distância tão grande. Uma WLAN caracteriza uma rede local sem fio. O conceito mais comum de uma wireless LAN seria o Wi-Fi. O Wireless Fidelity, que seria transmissão de dados sem fio, caracterizando uma rede local. Uma WMAN já seria uma rede dentro de uma metrópole sem fio. Então seria uma rede, por exemplo, de transmissão por ondas de rádio dentro de uma cidade. Então aquelas internets a rádio é um exemplo muito bom para se aplicar dentro de uma WAN. E o último conceito de rede sem fio, dentro de uma WMAN, e o último conceito de uma rede sem fio dentro de uma área geográfica maior seria o WWAN, que seria uma rede com transmissão via satélite. Certo? Então, não esqueça, geografia, nós temos com fio e nós temos sem fio. Nós temos W e temos sem o W. Quando tem W na frente, é um sistema wireless. Quando não tem um W na frente, é um sistema com fio. Então, PAN, LAN, MAN, WAN seria o resumo desse nosso conceito. Exemplo de uma questão que já foi, duas na verdade, que já foram questões cobradas em provinhas de concurso. A configuração de rede mais adequada para conectar computadores dentro de um pavimento do estado ou de uma nação seria quem? Dentro de um pavimento, isso caracteriza um andar. Pode ser um andar de um prédio, pode ser o pavimento da sua casa. Isso caracteriza uma rede local, certo? Consequentemente, aqui nós temos o conceito de uma LAN. O estado é maior do que uma cidade, então só pode ser uma WAN. E a nação é maior do que um estado, então só pode ser uma WAN. Observe que não foi usado aqui no estado MAN. Por que não foi usado MAN? Porque MAN é a rede dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole. Então a gente não pode usar aqui o conceito de uma MAN dentro de um estado, Então a resposta vai ser nossa letra A. LAN, WAN e WAN. Tranquilo? Guardou aí? Pavimento, área geográfica pequena. Não é extremamente pequena, é pequena. Estado já é muito grande e nação é maior ainda. Questão 2. Visando processar dados para interligar computadores que se encontrem longe fisicamente, deve-se utilizar uma rede LAN. Temos aqui o conceito do longe. Para se conectar, longe. Se é longe, é longe. Longe não é daqui para a esquina, não. Longe é longe. Então, se temos longe, ou temos uma MAN, ou temos uma WAN. Jamais uma LAN, porque LAN não é longe. LAN é local. Perfeito? Então, a metropolitana é longe, certo? Uma rede de TV a cabo
é longe, tá? Uma rede continental, ligando cidades, ligando continentes, ligando países, é longe. Então você tem aqui o conceito de MAN e WAN, então a gente não pode ter LAN nessa história. Questão 2, ela está errada, certo? Na sequência temos a arquitetura. A arquitetura de uma rede ou é transmissão por fio ou é transmissão sem fio. Sendo transmissão por fio, nós temos uma arquitetura chamada Ethernet, certo? Sobre essa codificação, é bom vocês guardarem isso aqui, ó. IEE 802.3, porque caracteriza um sistema com fio. Já uma WLAN caracteriza um sistema Wi-Fi, que é sem fio, que é guardado sobre esse código. 802.11. Então é bom guardar esse código, por quê? Porque guardando esse código, se ele perguntar numa prova, seria uma questão assim um pouco mais técnica, né? Uma questão um pouco mais difícil, então você teria já esse poder de resolver pela codificação de uma rede e não somente pela nomenclatura. A arquitetura Ethernet 802.3, se é Ethernet, é porque usa o quê? Se é Ethernet é porque é com fio. Sendo com fio, você tem o 802.3 como codificação. Essas redes elas evoluíram no quesito velocidade, e sempre velocidade de uma rede ela é medida em que grandeza? Velocidade é sempre medida em bits por segundo. Cuidado que não é byte por segundo, é bit por segundo, B minúsculo. Então, numa rede, toda velocidade é medida em bits por segundo. Nós temos Ethernet, que é 10 megabits por segundo, então aí já passa a ser milhões de bits por segundo. Nós temos a Fast Ethernet, nós passamos a ter 100 megabits por segundo, e nós temos a Giga Ethernet, onde nós temos 1000 megabits por segundo, onde 1000 mega eu posso dizer que é 1 giga. Então essas são as gerações, a evolução que a rede foi tendo durante esse período. Se ela é com fio, é porque usa alguns tipos de cabo clássico. Você tem os cabos coaxiais, coaxial grosso e coaxial fino, que é um exemplo de um cabo coaxial, né? Eles têm essa pontinha saliente aqui de cobre e essa malha de plástico protegendo o cabo. Nós temos aqui dois tipos de cabo, o grosso e o fino, e as respectivas distâncias máximas que o dado pode percorrer por esse cabeamento. Então você tem coaxial grosso fino, normalmente usado em redes metropolitanas ou até mesmo redes locais, mas não é tão usado hoje como algum tempo atrás, porque nós já temos um tipo de cabo muito bom para poder ser usado em redes locais, que é o pá trançado. Pá trançado porque tem esse conjunto de fios, né? 2 a 2, formando 8 fios, 4 pares de fio. Certo? Então, por isso que tem um conceito de par trançado. Normalmente usado em redes locais, né? Com distâncias que podem chegar até 100 metros de um ponto a outro da rede. Não pode ultrapassar esse limite, porque senão perde força, perde potência. Usa conectores chamados RJ45, que são esses conectores aqui que você encaixa no respectivo cabo, para que ele possa efetuar a troca dos dados. Conector com 8 pinos, usado em redes locais. Então, aquilo que a gente viu na nossa aula de hardware, né, nas portas de comunicação, é esse plug aqui, que a gente conecta numa porta Ethernet, uma porta de rede com fio. E quando a gente quer distâncias globais, distâncias com o maior número de quilômetros possíveis de ser abrangido, de abrangência, a gente usa
cabos de fibra óptica. E usando fibra óptica, são transmissões que podem ser na casa dos gigabits, certo? Transmissões de alta velocidade. Permite transmissões de dados em alta velocidade e pode ser usado tanto em redes locais, metropolitanas e continentais. Então, uma fibra óptica ela é um cabo diferenciado que pode ser usado em todos os sistemas. Exemplo de uma questão. A tecnologia Bluetooth possibilita a comunicação wireless entre dispositivos, sem que haja necessidade do campo de visão direto entre transmissor e receptor. Uma típica conexão Bluetooth pode ser ilustrada por mouse, teclado e impressora conectados a um PC. Perfeito. Se é Bluetooth, caracteriza um padrão de rede WPAN. Se é Bluetooth, é WPAN. E não precisa ter visão direta entre origem e destino. Por quê? Porque usa ondas de rádio. Certo? Então essa é a característica do trabalho, do uso de uma transmissão de dados via Bluetooth, usando o conceito de uma WPAN, que a gente comentou anteriormente. Certo? Temos aqui na sequência a arquitetura sem fio. Aliás, a gente vai comentar, né? A gente nem comentou, chegou nem a comentar, vamos comentar agora. Então essa questãozinha era para estar um pouquinho mais para baixo, mas tudo bem, sem problemas. Arquitetura sem fio. Se é sem fio, é wireless. E nós temos três tipos clássicos de transmissão wireless, transmissão sem fio. Que seria o IRDA, padrão infravermelho, onde dispositivos têm que estar muito próximo do outro. Né? Não pode ter barreira, não pode ter nada que faça uma obstrução desse procedimento aí nessa transmissão desses dados. Tá? Nós temos o Bluetooth, que a gente falou anteriormente. Utiliza o meio de comunicações por ondas de rádio, possui um alcance mediano, pode transpor barreiras, não há necessidade do transmissor e o receptor estar apontado diretamente para o outro. Foi o que aquela questão quis dizer. Então, o uso do Bluetooth hoje é muito usado dentro de automóveis, né? Dentro de palestras, onde o palestrante pode disponibilizar os arquivos dele, né, via Bluetooth para os clientes, né, poderem fazer aquela visualização do conteúdo. E temos o padrão de rede tradicional, que é o 802.11. 802.11 passa a ser o nosso padrão de rede tradicional, onde a transmissão dessa rede é feita por sinais de radiofrequência e se propagam pelo ar, podendo cobrir algumas centenas de metros. Só que o problema é que essa rede 802.11 que nós temos aí é uma rede que gera o conceito de uma WLAN, certo? Transmissão Wi-Fi. E essa rede é uma rede insegura. Nós temos dois protocolos, WEP e WPA, usados nesses ambientes de rede sem fio, que é para gerar um pouco de privacidade, porque eles aplicam criptografia durante a transmissão, além de pedir uma chave de acesso para que os usuários possam, né, adentrar nessa estrutura de rede. Tá? Então, o padrão de rede sem fio utiliza dois protocolos. O mais usado é o WPA. Vocês já viram aquelas conexões de redezinho sem fio? Que as conexões mandam você procurar uma rede que está ao teu alcance? Aparece um cadeado lá na estrutura e o protocolo logo depois, indicando que aquele sistema é um sistema seguro. Certo?